Amores, eu sou a Angel e é um prazer ter vocês aqui. E hoje temos mais um Redesenhando Personagens. Caso vocês não saibam, é o quadro onde eu redesenho um personagem que vocês escolhem. O de hoje é ninguém mais, ninguém menos que o Kurama, de Yu Yu Hakusho. Não sei se eu pronunciei esse nome corretamente, eu espero que sim. Eu confesso que eu não conhecia ele antes, mas eu adorei o design do personagem, então óbvio que eu vou redesenhar. Começando esse desenho, eu tenho que confessar agora aqui pra vocês que essa não foi minha primeira tentativa. Não. Antes dessa eu tive duas tentativas, as duas falharam miseravelmente. Porque em todas as vezes que eu fui desenhar, eu senti que ele estava afeminado demais. Assim, gente, eu tenho que confessar um negócio aqui também, que o personagem, ele é um pouco afeminado. Não sei no anime, não sei no mangá, porque eu nunca assisti. Mas pelas imagens que eu busquei, ele tem uma vibe um pouco afeminada. Mas, assim, é só uma impressão que eu tive. Não sei se é a realidade, tá? Então eu fiquei numa linha entre, tipo, será que eu masculinizo ele mais ou será que eu afemino ele mais? Aí eu não sabia. Precisei de duas tentativas. Aí na terceira eu gostei totalmente? Não. Mas pelo menos ficou no meio termo ali. Como eu vi que o personagem tinha vários looks, eu decidi pegar uma imagem de referência e meio que copiar ela no meu estilo, pra ficar mais fácil assim de visualizar. Então a pose e o esboço foram as partes mais fáceis de se fazer. E uma das coisas que eu gostei muito de fazer no esboço, pelo menos, foi o cabelo. Esse formato de cabelo diferente foi muito divertido de desenhar, tá? Eu tive que apagar e refazer algumas vezes, sim, mas foi muito legal, sem problemas nenhum. Mas, conforme eu fui fazendo a line, adivinha com o que eu tive dificuldade? Sim, com o inferno do cabelo. Esse cabelo, eu já tava premeditando aqui. Nossa, na hora que eu for iluminar ele, vai dar um rolo. E deu um rolo, mas isso aqui é uma reclamação mais pra frente, tá bom? Na hora de fazer a line, eu tive algumas dificuldades, mas não foi tanto assim. Eu só tive que refazer algumas vezes. Algumas vezes eu quero dizer, tipo, umas 7, 8 vezes, mas tudo bem. E a line do personagem em si, tirando o cabelo, foi bem simples. Eu fiz algumas coisas meio tortas, eu tô vendo agora. Eu deveria ter consertado, mas preguiça, né? Aí eu deixei desse jeito mesmo. Mas eu consegui dar uma consertadinha na iluminação. Yu Yu Hakusho, eu espero que eu tenha pronunciado corretamente, é um anime clássico que acompanha o protagonista Yusuke Urameshi, que é um delinquente que morre por tentar salvar uma criança. Como esse ato de bondade surpreendeu até o mundo espiritual, ele ganha uma segunda chance de retornar com a vida. Só que ele se torna um detetive espiritual. E ele se torna responsável por combater ameaças sobrenaturais. O Kurama é um dos personagens desse anime. Ele também é um dos principais. E pelo que eu vi aqui, pelo que eu pesquisei, né? É a reencarnação de um lendário yokai. Que no caso é um demônio raposa. Olha, um demônio raposa, que maneiro. Que depois dele ser gravemente ferido, se refugiou no mundo humano. Fundindo seu corpo a um bebê recém-nascido. E aí ele viveu como estudante em um mundo... Gente, tem muitos nomes em japonês. Eu não sei se isso aqui vai estar certo. Suishi Minamino. Ele é famoso pela sua inteligência, natureza e calma. Também se destaca pela sua empatia e habilidades táticas em combate. Pelo que eu vi também, o personagem tem duas personalidades. Na forma humana, que é um estudante brilhante, gentil, educado, e na sua forma de yokai, apresenta momentos de extrema necessidade. Nessa forma, ele é extremamente cruel, impiedoso e possui um vasto poder espiritual. Voltando aqui pro desenho, depois de eu ter feito a line, eu fiz alguns ajustes aqui e ali e fui colorir o personagem. Eu tentei fazer ele com mais ou menos a mesma paleta que tava no desenho original, então eu só fui fazendo com o seletor de cores, mas dá pra ver aí que tem algumas cores que estão sombreadas e umas não, aí eu meio que peguei as que tava batendo iluminação, aí ficou desse jeito, né, a coloração básica. Fazer a render da pele dele foi uma coisa bem fácil, na verdade não foi nada especial, eu faço mais ou menos isso em todos os desenhos. A única diferença é que eu tentei não puxar tanto o tom de rosa assim pra ele, eu tentei puxar um tom mais escuro do que eu normalmente faço pras meninas. Mas aí depois eu taquei um blush nele e aí foi isso mesmo. A roupa dele também não parecia ter nenhum tecido específico, então eu só fiz algumas sombras, umas luzes onde eu imaginei que estaria batendo. E também na roupa toda, porque na imagem de referência, pelo menos, não tinha sombra em toda a roupa. Depois de ter feito a roupa, eu fui fazer o cabelo. E lembra que eu falei, nossa, vai dar um trabalho de eu fazer esse cabelo? Então, eu não sei se foi uma ideia preguiçosa ou uma ideia inteligente. Pega minha linha de raciocínio. Quando eu fui fazer o Kakoi, eu adoro o nome desse personagem, o Kakoi de Jojo, eu tentei fazer a iluminação do cabelo igual eu sempre faço dos meus personagens. Vou colocar uma imagem do cabelo do Kakoi e alguns outros personagens que eu já fiz. Nitidamente deu errado, por causa que o cabelo dele eu não sabia de onde estava nascendo. E eu percebi que ia acontecer a mesma coisa com o Kurama. Eu não sabia de onde o cabelo dele estava nascendo. Aliás, eu até tive uma ideia ali, mas eu pensei, vai dar errado isso aqui, hein?
tô sentindo que vai dar errado. E com a minha experiência anterior, como o cabelo do Cacon ficou uma bosta, eu decidi só copiar a iluminação que tava no desenho original, mas eu não ia fazer os fios, entendeu? Então eu fiz a sombra onde tava batendo a sombra no desenho original, copiando ali. Também fiz uns degradês também, porque eu gosto de fazer degradê, mas também não era necessário. E pra não ficar tão estranho assim, por causa que se tem sombra, vai ter que ter luz batendo de algum lugar, eu fiz o sombreamento do rosto e depois dos olhos dele. Falando nos olhos dele, não foi nada difícil, eu fiz uns olhos bem basicões, com alguns sombreamentos de luz aqui e ali, mas nada demais. Depois disso eu coloquei algumas iluminações na roupa dele, porque eu percebi que tava faltando só no final, e fui fazer as iluminações do cabelo. Eu acho que eu economizei tempo nesse desenho por causa que o cabelo dele foi muito simples de fazer. E normalmente eu demoro um tempinho no cabelo por causa que eu vou fazendo fiozinho por fiozinho, vendo em que direção o cabelo cairia. E aí depois eu penso, nossa, não posso fazer iluminação aqui porque não faz sentido, porque a sombra da cara do personagem me bater aqui. Mas nesse desenho eu não tive esse problema, porque eu só meio que copiei o sombreamento que tava antes. Claro, não ficou exatamente igual, mas eu meio que tentei fazer parecido. Dei uns ajustes finais de iluminação, tanto no corpo quanto no rosto dele, e fui fazer o fundo. A primeira tentativa desse fundo ficou uma bosta, tá? No fundo de referência que eu tava usando, eu vi que eram vários pontinhos, assim, parecia tipo uma multidão de longe, uma arquibancada e umas coisinhas. Tava lindo no desenho, por causa que ficou legal, entendeu? Realmente ficou muito legal. Aí eu pensei, vou copiar, porque eu já tô fazendo a pose igual, eu vou fazer o quê? O fundo igual também. Mas eu sou preguiçosa, então eu não fiz bolinha por bolinha. Eu quis pegar várias bolinhas e juntar as várias bolinhas que eu fiz. E ficou uma bosta, tá? Eu odiei. Eu fiquei olhando e falei, nossa, não vou fazer isso aqui não, que bosta. Apaguei o fundo e fui fazer um negócio mais simples. Eu peguei uma camada do personagem, fiz ela pontilhada, coloquei atrás dele e fiz um fundo preto. Dei um ajuste na cabeça dele, porque eu achei que tava ficando muito grande. E peguei uma camada dele e passei um rosa, pra dar um destaque, porque senão ia ficar muito simplesão o fundo. No final, o resultado foi esse que está aparecendo agora na tela. Tá um desenho mais simples, gente, vou falar a verdade pra vocês. Eu acho que eu tô estranhando por causa do cabelo. O cabelo eu normalmente não faço assim. Eu vou colocar de novo algumas imagens de referência aí na tela de como eu normalmente faço os cabelos dos meus personagens. Ele tá bem simples, ele não tá com divisões, isso tá me... Ai, eu tô estranhando, não tô acostumada a ver cabelo assim. Só que ao mesmo tempo eu acho que foi uma boa ideia, porque eu tenho certeza que se eu tivesse feito do jeito que eu faria normalmente, ia ficar uma bosta. Então tudo bem, a gente vai estar relevando, pelo menos nesse desenho. Pontos fortes e pontos fracos desse desenho. Olha, gente, esse desenho eu não tenho uma opinião muito formada sobre ele. Eu não sei se ficou muito bom, também não sei se ficou muito ruim. Eu não sei se eu gostei ou não gostei. Normalmente eu tenho uma opinião formada, tipo assim, ai, não gostei, ou ai, eu gostei. Eu não tô conseguindo ter uma opinião formada desse desenho. Não sei o que eu acho desse desenho. Eu gostei muito dos olhos do personagem, do que eu fiz nos olhos dele, mas ficou bem simplesão também. A roupa também achei bem simplesona, não tenho muito o que dizer. O fundo tá bem simplesão, também não tenho o que eu dizer. Tá tudo bem simplesão. E é isso aí. Calma, eu vou fazer um esforço, vai. Eu não gostei, ficou simples, né? É que eu não tenho muito o que falar. É, ficou legal, vai. Eu vou falar que eu gostei dos olhos dele. Gostei dos olhos dele. O cabelo, eu não sei muito se eu gostei, mas eu acho que dessa forma ficou melhor do que se eu tivesse feito de outra. E a roupa dele ficou simples. E o resto do desenho também ficou simples. É isso que eu tenho pra falar, gente. Um beijo da Anitta, é muito importante estudar. Bom, amores, então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, este é o momento de vocês mostrarem o apoio de vocês. Podendo ser se inscrevendo, deixando o like, comentando e também me acompanhando em outras redes sociais, como por exemplo no meu Instagram ou no meu Pinterest. Eu sempre tô postando por lá e de vez em quando eu apareço pra jogar no Roblox, tá? Podem jogar comigo. Eu fico muito feliz quando isso acontece. E eu tenho que dar um parêntese aqui agora no final. Esse desenho tá sendo pedido por uma inscrita há meses, então aqui, meu amor, está o desenho. Eu sei que eu falei que eu ia fazer, só que eu realmente não tinha feito antes por causa da ordem dos pedidos. Ah, e esse momento é muito bom também pra avisar que às vezes vocês pedem os desenhos pra mim e eu não faço exatamente na mesma semana ou algumas semanas depois, mas é exatamente por causa das ordens dos pedidos. Tem pedido aqui na minha listinha que é de meses atrás. O do Kurama, esse aqui do Kurama foi pedido há 4 meses atrás, porque é muito pedido, então eu tô tentando fazer os pedidos em ordem, né? Eu sempre vou anotando, quando alguém faz um pedido eu vou e anoto. Só que às vezes demora exatamente por causa dessa ordem. Eu não tenho muito mais o que falar agora, então é isso. Até logo, amores!